Meus amigos, hora de falar sobre fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes as pessoas nos indagam se é possível, se a lei permite que o cidadão, diante de determinada situação, faça ali justiça com as próprias mãos. E em outras vezes, pior, as pessoas desavisadamente, em determinada situação, acaba fazendo, de uma forma ou de outra, a chamada justiça com as próprias mãos. E aí surge aqui uma boa oportunidade para a gente entender, para a gente explicar se a lei permite, se a lei autoriza um cidadão, uma cidadã, diante de determinada ameaça ou de determinado dano a um seu direito, se a lei autoriza este cidadão a fazer ali justiça com as próprias mãos. E a resposta é terminantemente não, pessoal. A lei, a justiça, proíbe que o cidadão ali ameaçado de um seu direito, prejudicado de um seu direito, acabe fazendo ali justiça, a chamada justiça com as próprias mãos. Na verdade, a lei, além de proibir, a lei criminaliza a conduta daquele que pratica a chamada justiça com as próprias mãos. E tem crime para isso. É crime previsto no Código Penal, chamado exercício arbitrário das próprias razões, com pena de 15 dias a 1 mês de detenção. Então veja bem, se o senhor, se a senhora, infelizmente está aí passando por um dissabor, por um constrangimento ou por uma investida criminosa, ilícita de outro, haja dentro da lei. Procure orientação junto a seu advogado de confiança, a Defensoria Pública, ao Ministério Público, as autoridades policiais. Faça uma pesquisa antes, mas enfim, procure a ajuda estatal primeiro, ou de um advogado de confiança. Não trate de, no calor da emoção, se está sendo provocado, se alguém invadiu um terreno seu, se alguém, vamos dizer, está lhe ameaçando, se alguém está lhe agredindo. Não. A princípio, procure ajuda. Mas eu preciso dizer também que há situações limites na vida do ser humano em que, de fato, a lei autoriza que o ser humano se defenda. Então vejam bem, se a regra geral é o ser humano, o cidadão que está passando ali por uma dificuldade porque outrem, um terceiro, está lhe ameaçando, provocando dano, a regra geral é procure ajuda, procure orientação, não faça justiça com as próprias mãos. Mas há chamadas situações limites, em que a lei autoriza o cidadão a atuar em legítima defesa. Legítima defesa própria da sua vida, da sua integridade física ou do seu patrimônio, ou atuar em legítima defesa de terceiro. Então imaginemos rapidamente a seguinte situação, onde aí sim a lei autoriza você a se defender. Atuar em legítima defesa, o que não deixa de ser um atuar em fazer justiça com as próprias mãos. Por exemplo, a lei vai dizer que se alguém está, naquele momento, e obedecendo certos detalhes, certas circunstâncias, segundo a lei, se alguém está ameaçando a sua vida, a sua integridade física, você, dentro daquelas proporcionalidades da lei, você não é obrigado a apanhar. Você não é obrigado a ser atingido por um golpe mortal, por exemplo. Você está autorizado a se defender, legítima defesa. Se alguém está no meio da noite, alguém pulou o portão de sua casa ou da sua propriedade e você vê que essa pessoa vai subtrair seu patrimônio, colocar em risco seu patrimônio, a lei lhe autoriza de maneira proporcional e razoável também a defender seu patrimônio. Você está passando numa rua escura e vê um terceiro atacando, por exemplo, uma mulher com um instrumento tal, a lei lhe autoriza a atuar em legítima defesa dela, de um terceiro, e você estará coberto por uma chamada excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. Então, prestar bastante atenção. A regra geral é, a lei não lhe autoriza a fazer justiça com as próprias mãos, mas há situações extremas em que a lei autoriza o cidadão a atuar em legítima defesa sua vida, de seu patrimônio ou legítima defesa de terceiro. Essa é a dica de hoje, pessoal.